Irmãos amados, é com muita alegria e também com muita honra, que nós queremos apresentar nesta noite o nosso preletor, o pastor Alexandre Rubens. É o nosso filho na fé. Ele acompanhou essa história aqui, nossa também, e ele e a sua família, Nós tivemos a alegria, a oportunidade que Deus nos concedeu de um dia batizá-lo, também a esposa, as filhas, os filhos, E hoje nós temos essa honra de ouvir uma mensagem, uma preleção, para a nossa edificação através do pastor Alexandre. Eu vou apresentá-lo aqui, O pastor Alexandre, ele é casado com a Enói. Depois ele fará essa apresentação melhor, eu só vou citar aqui, Ele tem 2 filhas e 2 filhos casados e tem 3 netos e mais uma chegando, Olha só, vai empatar conosco, hein? 4 netos, 4 filhos e 6 netos no caso. Ele tem 19 anos de ministério na palavra do Senhor. Ele trabalhou um tempo também na nossa Missão Fazenda Itaim e também no Jardim Míria, as nossas 2 igrejas organizadas hoje, E também ele está pastoreando há 14 anos a igreja de Ferraz em Vasconcelos. Então é um tempo assim considerável, profícuo, Geralmente os pastores hoje quase não param em igreja mais, 3 anos, 2 anos, Então, olha que exemplo, 14 anos na igreja de Ferraz, ele já foi, ele é ex-presidente da Abamel, que é da associação, ex-presidente da Ordem dos Pastores da Abamel, e hoje também nós temos a alegria de dizer que ele é formado em Direito e é formado em Psicanálise, professor do CEBITEL. E que mais? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa aqui. Se eu esqueci, depois ele completa, Então, que alegria, irmãos? O Alexandre, hoje pastor Alexandre, era um garotinho aqui, um jovenzinho, E cresceu, foi aprendendo e nós fomos discipulando, orientando, e hoje está aí, fazendo esse grande trabalho, uma família maravilhosa. Vamos orar pelo pastor Alexandre, porque Deus já falou o coração dele e agora ele vai falar para nós o que Deus falou para ele, E depois dessa mensagem, nós teremos ainda mais um número especial, parece que é a MCM, que vai cantar, para depois nós encerrarmos com os homens. Vamos então orar ao Senhor. Pai de amor, Deus bendito, estamos aqui apresentando o teu servo, pastor Alexandre, que um dia passou por aqui, ó Deus, recebeu esse dom dado pelo teu Espírito Santo, e hoje temos a alegria de apresentar a igreja do Senhor aqui, nesse lugar, e com os nossos corações dispostos também para ouvir a tua palavra, para a nossa edificação espiritual. Tome em tuas mãos o teu servo mais uma vez, oramos assim agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Fica à vontade. Graças e paz a todos. Que prazer imenso poder estar aqui com os irmãos neste 40º aniversário da Primeira Igreja Batista no Jardim Daiá, igreja como, com licença, irmãos, igreja como pastor, meu pai na fé, bem disse, a igreja mãe, onde eu nasci, onde eu cresci, onde tive o chamado, onde aprendi a andar com o Senhor Jesus. Quando eu vi o nosso irmão Josué falando um pouco dessa história, pude
me ficar muito feliz em saber que depois que a igreja fez a pedra fundamental aqui, passado 3 anos, Deus já havia me enviado para cá. E Deus me deu a oportunidade de, aos longos de 12 anos, servindo, aprendendo, Ele me chamar para o ministério através da pessoa do pastor Natanael. Me lembro o dia como hoje, viu, pastor? O pastor estava pregando quando a igreja era bem pequenininha, aqui embaixo, irmãos. E falou de uma maneira tão poderosa na vida do pastor Natanael que eu não tive outra alternativa. Eu fui falar com ele e ele me disse: rapaz, Deus está te chamando para o ministério. E vamos acompanhar isto. E fui acompanhado pelo pastor Natanael. E graças a Deus estou aqui, sou muito feliz por essa oportunidade. Agradeço a todos os irmãos, vendo todos os rostos aqui, dos irmãos. Que maravilha. Nosso irmão Maurício, que me apadrinhou logo no dia do meu batismo, me acompanhou nos primeiros passos, me ensinou. Irmão Joel, que também esteve sempre lado a lado. Gente, são muitos momentos realmente marcantes que me tornam muito feliz, os filhos do pastor, a família toda. Agradeço a todos vocês, agradeço aos irmãos. Estou aqui com a minha esposa, a Enói, minha filha do meio, a Jéssica, meu genro, Felipe, e a alegria de dizer que estou congregando hoje juntamente com a minha neta, né, Elizabeth. Estou também com um casal muito especial. A gente tem um costume, numa tratativa familiar doméstica, de chamar a nossa primeira igreja batista em Ferraz de Vasconcelos como a família PIB. Então, estou aqui com um casal de diáconos, Eliezer e irmã Edna, que atuam na nossa congregação lá na Vila São Paulo e que hoje, como diáconos, estão nos acompanhando, representando a primeira igreja batista em Ferraz de Vasconcelos, na felicitação, na comemoração desses 40 anos. Quero agradecer a Deus pela vida deles, a Deus pela vida da minha família. Trago um abraço da amada igreja, PIB Ferraz de Vasconcelos, ao qual permitiu que nós pudéssemos estar aqui, juntamente felicitando este momento. Irmãos, eu quero convidar vocês, vai aparecer aqui o versículo, né, de 2 Timóteo 2,15, a lerem esse texto, que é a base, o tema principal, e eu quero permanecer nesse tema para falar, nesse texto, para falar desse tema, que é proclamando a verdade ao mundo. Então, se você puder ter acesso também ao seu celular, à sua Bíblia, nós vamos ver 2 Timóteo. E assim diz o texto, Paulo dizendo para um jovem pastor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus amados, quando olho para esse texto, podemos observar alguns motivos pelos quais o apóstolo Paulo havia trazido esta orientação. Um dos maiores objetivos é que, no plano de fundo desta declaração, desta orientação apostólica, é o apóstolo Paulo trazer ao jovem pastor, sem muita experiência, Timóteo, orientações, admoestações, motivação, ânimo e também uma mentoria, um discipulado pastoral, porque ele estava diante de um grande desafio, ser um pastor jovem, diante de uma comunidade heterogênea, em que as pessoas ainda, ele teria que afirmar a sua autoridade para aquelas pessoas. Diante desta realidade, o apóstolo Paulo começa a trabalhar as questões das raízes, nos quais o Timóteo tinha, a partir dali. Então, ele cita a sua avó, cita a sua mãe, cita as experiências que ele teve na palavra. O apóstolo vai pontuando uma série de
experiências, para poder dizer: Timóteo, você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas. Mas tem uma coisa, que isto é algo totalmente inerente à nossa vida. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tenha de se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Quando vamos fazer uma exegese desse texto, é bem provável que talvez algumas pessoas partiriam de um ponto subjetivo dizendo que o jovem pastor não precisaria ficar preocupado em agradar pessoas. Sim, é também uma verdade. Mas a verdade é que Paulo diz para Timóteo da seguinte forma, talvez, não sei como está na sua tradução, mas algumas traduções dizem assim, dependendo da tradução. A palavra procura-te significa estude. Estude profundamente. Não faça um estudo raso. Timóteo, não prepare a sua mensagem num dia anterior do culto. Timóteo, não fique pegando mensagens da internet. Timóteo, não fique indo lá na frente, despreparado, e procurando simplesmente fazer uma série de observações sem um fundamento da palavra. Porque, Timóteo, o único instrumento que está habilitado, autorizado, para poder proclamar a verdade é a palavra. Se você disser alguma coisa, Timóteo, diga a palavra, porque esta palavra é a verdade. Esta palavra é a revelação de Deus. Esta palavra é a vontade divina, é a expressão da glória de Deus verbalizada. Por isso, não invente moda, não vai numa fé fingida, não vai superficialmente, você vai e entregue a palavra. Esse era o convite, o desafio que tal qual nosso hoje. Desafio porque ele diz procure, e esta palavra na tradução original significa espudásio, que significa procure se esforçar diligentemente numa busca ativa que implica em um estudo da palavra que envolva você num compromisso e dedicação, porque se você fizer isso, as pessoas vão acompanhar você também. Então essa é a primeira coisa. É claro que Timóteo podia compreender muito bem isto. Hoje nós usamos métodos de estudos e pesquisas, temos casas de instituição e ensinos teológicos, um pouco diferente da época em que esse texto foi escrito. Havia algumas escolas, mas uma coisa é certa, eu posso perceber que nesse texto, o apóstolo Paulo está indicando um caminho para que o nosso querido irmão pastor jovem, Timóteo, pudesse estudar a palavra de Deus com base nos princípios pelos quais o povo de Deus, nos quais já tinha este hábito. Essa palavra não é nova, só foi dita de uma maneira diferente. Em Josué 1:8, a ordem para que aquele que pudesse cumprir um chamado numa liderança era justamente isto: procura-te, não te aparte do livro desta lei, mas medita nela, de dia e de noite, em todo o tempo. Alimente-se disto, aprofunde-se desta palavra, porque ela é a base da verdade, ela é a verdade, e através dessa verdade será proclamada ao mundo. Então essa é um dos pontos principais. O segundo ponto que a gente pode perceber
que nas palavras de Paulo estava sendo apresentado, era a expressão apresenta-te, que é novamente uma forma diligentemente de estudo das Escrituras, porque sem o qual o homem não consegue se apresentar diante de Deus de forma aprovada. Jesus, ele disse a um grupo de saduceus: errais, porque não compreendestes as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus carrega a verdade que nos liberta, que nos põe de frente com um ensino correto, absoluto da verdade de Deus, para que a gente possamos viver a vontade de Deus e experimentar o seu poder, que torna-nos aprovados. A legitimidade de uma vida cristã não está em quanto você pode compreender o Evangelho, mas é quanto você pode viver aquilo que você compreendeu partindo da palavra de Deus como luz da verdade. Esse é um detalhe. Outro ponto é que ele diz obreiro, que não tem de se envergonhar, que isso sugere que o estudo da palavra de Deus, das Escrituras, capacita os crentes a se tornarem obreiros do reino de Deus, extremamente habilitados e aprovados. O estudo bíblico ajuda a evitar equívocos sobre ensinos errôneos e evita com que o crente tome algumas distorções interpretativas ao seu bel prazer. Então isso faz com que o crente não passe vergonha. A vergonha não é esta vergonha que muitas vezes a gente tenta aplicar de não saber lembrar onde estão os capítulos, onde estão os versículos. A vergonha é você dizer Deus disse, quando Deus não disse. Você abrir a boca e falar, eis que Deus está falando, quando Deus não disse. Ou pode correr um risco de muitas vezes estarmos na mesma experiência daqueles discípulos no caminho de Emaús, que estava falando de um Cristo ao qual o próprio Cristo desconhecia. Porque Jesus, no caminho de Emaús, olha para aqueles discípulos e fala, opa, vocês entenderam errado. E o grande problema, nos dias de hoje, é justamente isso. De falar coisas que estão subjetivamente na palavra, não sendo a palavra. Aparência da verdade. Aparência de espiritualidade. Declarações sofisticadas, mas desarraigada, despropriada, amputada, dilacerada, multifacetada da palavra, não sendo a palavra, parecendo-se ser palavra. E isso é uma vergonha. Uma vergonha escatológica. Não é somente uma vergonha imediata, mas também uma vergonha a posteriori. Jesus Cristo disse que nos últimos dias, presta atenção, virão um grupo de pessoas dizendo, Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios, nós não profetizamos, nós não fizemos e acontecemos. Jesus olhará para eles e vai dizer o seguinte, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Essa é a vergonha. A vergonha de você pregar uma palavra que parece ser a palavra de Deus, não sendo a palavra de Deus. Às vezes você cair na graça do povo, às vezes você ter até o seu nome num certo outdoor, pessoas seguindo você, e quando você chegar diante do tribunal, diante de Deus e de Cristo, Deus olhar para você e falar, nunca vi você, não te conheço, nem sei qual é o teu nome. E você tentar interpelar, dizendo que usou uma palavra, só que sem a legitimidade da verdade. O mau uso da palavra vai condicionar este mau obreiro a passar uma falsa verdade, que é uma mentira, e que posteriormente será confrontado pelo Deus da verdade. E essa vergonha será uma vergonha diante de Deus e dos seus anjos. Outro ponto é que a gente pode entender que no sentido da aplicação, 2 Timóteo 2,15, precisa ser lido no contexto um pouco mais amplo, nessa segunda epístola de Timóteo, porque uma das coisas que esse versículo
enfatiza para que a verdade seja proclamada ao mundo é que ela tem uma raiz. A raiz está como um estudo das Escrituras, como parte vital de um ministério e de uma vida cristã. Ninguém pode se declarar discípulo de Jesus porque tem o seu nome no hall de membro. Ninguém pode se declarar que é cristão porque pertence a alguma afiliação denominacional. Ninguém pode se declarar sendo cristão dizendo que tem versículos de cor na cabeça, que conhece os estatutos da igreja local, porque conhece o presidente da associação, o nome de um líder denominacional, ou porque a sua história da sua igreja é uma história muito sofisticada, porque a história da sua igreja vem dos tempos mais primórdios. Isto, na verdade, não vai habilitar a pessoa a ser cristão. O máximo é dar um orgulho religioso. O que habilita a ser cristão é quando você percebe que o estudo como parte vital da palavra faz parte para que a sua vida de discípulo de Jesus seja radical na presença de Deus. E as pessoas olharem para você e dizer: ali vai um servo do Senhor. Esse texto também diz para que o próprio Timóteo pudesse acordar para esta realidade, porque a ênfase nesta aprovação que o versículo fala, porque precisa estar aprovado diante de Deus, significa que esta aprovação não é meramente um conceito intelectual. Existem muitos cursos que nós podemos aprofundar por muitos e muitos anos. Esses dias atrás, aliás, ainda esse semestre, eu estou lecionando uma categoria de estudo da palavra de Deus chamado ecoteologia. Talvez muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isto, mas isto somente é um exemplo para que você possa perceber que a palavra de Deus te dá condições. Ela é um mar sem limites, nos quais você pode se aprofundar o suficientemente para ter um conhecimento mais profundo. Mas o Evangelho também não é somente conhecimento. Esse conhecimento que torna o cristão aprovado, segundo a orientação de Paulo e para o entendimento de Timóteo, é um conhecimento que leva esta pessoa a buscar e ter condições para fazer a vontade de Deus. Qualquer conhecimento que você possa obter, não sei se a sua parede poderá ficar no futuro completa de diplomas, se esse conhecimento não te conduzir a compreender a vontade de Deus e levar com que você viva a vontade de Deus, e como quem está vivendo a vontade de Deus, ele passa a ser um agente autoproclamador da verdade. Se o seu conhecimento de Deus não leva a fazer a vontade de Deus, logo você não está proclamando a verdade. Você, infelizmente, está tendo uma política antibíblica. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, porque ele era muito jovem. E ele diz: a sua base de vida é exatamente a palavra, tão somente a palavra. Se você precisar, Timóteo, de sabedoria, você vai conseguir na palavra. Se você precisar de compreender qualquer questão no relacionamento na sua igreja, porque você é um garoto novo, e o ministério guarda muitos segredos e muitas nuances, muitas dificuldades, e eu vou dizer para você, meu amado, se não fosse a palavra de Deus, como pastor eu já tinha desistido há muito tempo do ministério. Não dá para cuidar de uma igreja, não dá para você viver uma vida cristã a partir da sua casa, se não for pela palavra. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo justamente isto. Tiago, Timóteo, perceba uma coisa, o segredo está exatamente isto. O que vai habilitar você vai ser a palavra. Mais uma vez ele começa a martelar, ele começa a manter o Timóteo em foco. E ele diz que isto vai fazer com que você consiga fazer a vontade de Deus. Às vezes nós somos muito bons em dizer para as pessoas o que elas devem fazer,
e somos péssimos em viver para mostrar para elas. A ausência da palavra torna-nos crentes cheios de receitas de bolo para todo mundo. Só que o nosso queima no forno. Só que o nosso não vinga. Só que o nosso não dá certo. Às vezes isso acontece, porque muitas pessoas são assim, porque falta uma coisa: simplesmente fazer com que a palavra o habilite para viver. Manejar a palavra da verdade é outro texto. Nesse texto é outra declaração, que se a gente for desmembrar esse versículo, a gente vai entender que implica interpretar a Escritura de forma correta, considerando o contexto, a cultura, para aplicar a verdade bíblica de uma maneira relevante. Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa entender: a palavra de Deus é relevante. A palavra de Deus em nossas vidas precisa nos confrontar. A palavra de Deus em nossas vidas, como uma espada de 2 fios, ela precisa matar alguma coisa em nós. Como uma espada de 2 fios, ela tem muitas vezes que nos machucar, ou muitas vezes nos dividir, porque ela tem esta função. Então ele estava querendo dizer: olha, a verdade puramente simples não é aquela que vai dizer coisas que você gostaria de ouvir. Timóteo, vai ter um momento em que, na sua busca de apresentar-te a Deus, você vai inteiro e vai voltar cortado. Você vai inteiro e vai voltar machucado. Você vai feliz e vai voltar triste. Você vai lá se alimentar e talvez, quem sabe, Deus não vai te alimentar, vai tirar tudo de você para te resetar novamente. Não é o que nós temos ouvido isso nos dias de hoje. Nos dias de hoje, alguém chega por aí, em algum aplicativo de multimídia, aí você abre aquela coisa lá, para não dizer outra palavra que é porcaria, eu falei porcaria, me perdoe. De repente, abre aquela coisa lá e, de repente, aparece alguém dizendo: olha, o Senhor está dizendo para você que tem uma pessoa aí que tem inveja de você, mas o Senhor está te dando livramento agora. Quem quer receber a bênção, diga amém. Todo mundo escrevendo amém, indiscriminadamente, sabe? Timóteo, não chegue a esse ponto ridículo, porque isso não é verdade. A verdade é que para que o homem possa se apresentar-se a Deus, ele tem que passar por um caminho de arrependimento, quebrantamento, uma autorreflexão, juntamente com o Espírito Santo, sentar no divã do Espírito e chorar suas misérias, e lamentar suas agruras, e descobrir que você não é nada, para que Deus possa te refazer não como qualquer pessoa, mas como um homem e uma mulher de Deus, consciente de quem você está servindo. Porque a palavra de Deus não é para trazer comichão no ouvido das pessoas. A palavra de Deus não é simplesmente para trazer consentimento aos refrigérios, aos corações envaidecidos. É uma chamada para o arrependimento e uma vida concreta. Esse é o convite. Paulo, quando ele escreve esse texto, eu percebo que ele usa algumas formas. Ele dá forma nesse mesmo versículo. E essa forma que ele dá é simplesmente para destacar para nós a centralidade da verdade como palavra de Deus em nossas vidas, como verdade absoluta. No capítulo 3 do texto que nós estamos lendo, se você quiser, você pode acompanhar ali na multimídia, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16 e 17, ele começa a dizer sobre a verdade de 2,15. A verdade de 2,15, ele começa a dizer: olha, não é a sua verdade não, tá? Não é aquilo que você aprendeu e você sintetizou, e agora você simplesmente vai criar uma série de pensamentos sobre isso. Não é a sua verdade. É a palavra de Deus. É sobre essa verdade. E aí ele vai dizer que essa verdade está dizendo o seguinte: que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, ó Timóteo, para repreender,
para corrigir. Timóteo, é esta verdade que vem das Escrituras, que elas servem para instruir, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, o crente só vai conseguir fazer o que é bom se ele passar pelo crivo da palavra de Deus, pelo moinho, pelo esse transtorno que a palavra de Deus causa em nossas vidas cheias de ego. Por isso que a palavra de Deus tem que ser relevante e impactante. Se você não permite, se você ler e esse livro não te choca, o problema não está no livro, está no leitor. Porque o autor é Deus. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E isso a gente precisa compreender e entrar em crise. Por que a palavra não me choca? Por que a palavra muitas vezes, quando eu só quero que ela me pegue na mão e me leve para dançar, quando na verdade ela está me levando justamente para a moinha? Uma palavra que não repreende e não produz a verdade. Uma palavra que não exalta, não exorta, só quer atender pessoas que querem exaltação. Uma palavra que não instrui a pessoa a andar em justiça. As pessoas vão produzir um cristianismozinho barato, de fim de feira. O mais barato possível. E aí você já sabe que o que tem por aí, que até escandaliza. Como é que uma pessoa chega a esse ponto, sendo cristão, fazendo as coisas e dizendo as coisas dessa forma? Quando eu olho para esse texto dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada, eu posso observar hoje nas linhas de interpretação que se fazem hoje sobre a palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo numa esfera, vamos dizer assim, de subjetividade, porque estamos vivendo em tempos líquidos, não há mais absoluto nesses dias de hoje, nesse mundo pós-moderno e líquido, que já está entrando para o caminho do vácuo. Hoje você vê gente dizendo que a palavra de Deus não é uma escritura divinamente inspirada. Você vê pessoas dizendo o seguinte: olha, a palavra de Deus é apenas um escrito sagrado. Quem diz isto, infelizmente, está colocando a palavra de Deus na categoria dos escritos de Ellen White, no mesmo nível dos escritos da Torre de Vigia. Aliás, quem diz isto, acaba dizendo que as Escrituras precisam de interpretação desses outros pseudos livros sagrados, porque a sua sagradicidade não se autossustenta, e que precisa de outras coisas sagradas para interpretar interlinearmente, para que ela, como Escritura sagrada, com base na nuance, no aval de outros escritos sagrados, ela possa ser sagrada. Quem diz isto, diz que a nossa Bíblia tem o mesmo valor e equivalência ao Alcorão. Quem diz isso, diz que a nossa Bíblia, a palavra de Deus, tem o mesmo nível e equivalência a qualquer livro de uma outra religião, seja ela ocidental ou oriental. Mas não tem só essa classificação de pessoas que estão dizendo isso. Tem um outro grupo que diz que as Sagradas Escrituras, de que Paulo diz que ela é divinamente inspirada, para alguns deles dizem que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Aparentemente, essa declaração é maravilhosa, cai muito ao nosso gosto. Mas eles continuam. A Bíblia é um livro inspirado porque ela apenas contém a palavra de Deus. Outras partes não. Só é inspirados algumas partes. Outras não são apenas narrativas. Em outras palavras, se nós tivéssemos que resumir e sintetizar a Bíblia, talvez a Bíblia toda daria aí um livro de 300 páginas de palavra de Deus, e o resto não é. Ela tem e contém a palavra de Deus. Só contém, não tem, contém.
outra meia-verdade, outra mentira descarada, outra falsa interpretação. Mas já tem aquele grupo que realmente representa o grupo de Paulo, que compreende a Bíblia como revelação de Deus. Um livro que contém e que acredita que tudo que está escrito ali, até pontos que muitas vezes as pessoas não compreendem, como no caso, aquela bendito pacto de Jetifé que fez com Deus, ao qual Deus não aceitou, mas ele fez sozinho, e depois que ele venceu a batalha, teve que sacrificar a sua filha para Deus, ao qual a Bíblia diz que Deus não aceitou. Até situações muito minuciosas, até datas específicas, até declarações do próprio diabo falando. Nós entendemos que ela está aqui porque é uma forma de revelação de Deus para a nossa instrução e foi inspirada pelo Espírito Santo, e por ser inspirado pelo Espírito Santo, foi Deus revelando não só o seu amor, não só a sua identidade, mas a sua própria vontade e verdade. Então ela não entra em contradição. Nós não temos, de acordo com o que Paulo estava dizendo para Timóteo, olha, não tenha medo de usar toda a Escritura. Não existe esta parte, olha, o Velho Testamento é Velho Testamento, o Novo Testamento é Novo Testamento. A palavra de Deus, ela é um livro inspirado por Deus, porque ela é a revelação total e completa da verdade de Deus. De capa a capa, de ponta a ponta, até coisas que não fecham, até situações que nós não compreendemos. E que com o tempo Deus fará compreender. Mas ela é a palavra de Deus. Timóteo, encare isso. Não multifacete a palavra, não ampute a palavra. Ela toda, e toda ela, é a palavra de Deus. Compreenda isso. Senão nós vamos tentar divulgar ao mundo uma meia-verdade. Quando, na verdade, a palavra de Deus, ela é capaz, ela é divinamente inspirada. A forma que também declara a palavra de Deus como verdade de herança e sabedoria. No capítulo 3,15, você vai encontrar o próprio apóstolo Tiago dizendo o seguinte: olha, desde quando você era criança, você já sabe das letras sagradas que podem tornar você sábio para salvação. Diferente dos dias de hoje, meus irmãos. A verdade da palavra de Deus, e a verdade que deve ser proclamada ao mundo, ela não se cria, ela já existia. Não existe uma nova verdade que você cria amanhã. Hoje nós vivemos no mundo, no século 21. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus já era verdade no século 17, no século 16, no século 15. A verdade não muda. Não existe uma nova verdade a respeito de Deus. Não existe uma nova verdade a respeito de Jesus. Existem muitas pessoas tentando criar uma nova verdade, só que existe a verdade absoluta. E essa verdade, ela transcende tempos, transcende situações. O mundo pode mudar a nossa legislação brasileira, mas a palavra de Deus continuará sendo a verdade. Pode mudar as ideias, os ideais. As pessoas podem criar novas filosofias. As pessoas podem ter novas ideologias. Pode determinar como as pessoas devem se comportar, viver ou se agregar-se, só que tem uma coisa: nada vai poder alterar a verdade. O único problema que nós podemos observar aqui, que Paulo deixa bem claro para este novo pastor, é dizendo o seguinte: olha, Timóteo, você só tome cuidado com uma coisa. Sabe essa verdade que você conhece desde pequenininho? Então, ela nunca vai ser alterada. Você, no entanto, pode se alterar diante dessa verdade. Você pode subvertê-la, mas ela não deixará de ser verdade. Você pode modificá-la, mas ela não vai deixar de ser verdade. A única coisa que você precisa compreender é que você pode, muitas vezes, distorcer essa verdade, mas não é porque ela está sendo distorcida que ela vai deixar de ser verdade. A verdade sempre continuará, mas a distorção não continua. E aí eu fico imaginando essa herança da verdade.
Porque Timóteo recebeu desde a sua infância. Irmãos, nós temos muitas crianças aqui nas nossas igrejas. Muitas delas começam tão bem nas nossas salas de crianças, começam tão bem cantando. Eu me lembro que os meus filhos brincavam de igreja em casa. E a Ione era a ministra de louvor da Primeira Igreja Batista Jardim Daiá. O Júnior era o pastor Natanael. Era assim, pastor Natanael. Lá em casa era assim. A Jéssica era de ensino. E o Felipe, o baterista, é claro, né? Como sempre. E aí a gente via aquelas brincadeiras. Hoje, irmãos, nós vamos ver a palavra de Deus. Aí o Felipe tocava a bateria. Não, fica quieto, ainda não terminei a ministração. E depois vinha a Jéssica, trazendo o ensino da palavra. Isso é muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Você que tem netos, você que tem filhos, você sabe do que estou falando. Como a igreja influencia as nossas crianças positivamente. Como essa verdade é trazida ao coração das crianças que recebem o reino de Deus com alegria. Sabe qual é o único problema que pode afetar isto na vida dessas crianças e alterar? É você. Quando você subverte a verdade, não consegue compreender a verdade como um plano de fundo maior, que é a diretriz e regente da igreja. E por causa de A, por causa de B, você se ressente. Você se ressente porque você acha que não está sendo bem amado. Você se ressente porque talvez você não tenha um cargo que você gostaria de ter na igreja. Você se ressente porque a verdade te confrontou e você achou que a forma como foi confrontado, você acha que está errado. E em casa, em vez de você exaltar a verdade, proteger os seus filhos, não, você começa a dizer mal da igreja. E aí, em casa, você está ruim, você não está bem. Você começa naquele lugar, é o seu lugar onde você se transtorna. Você se revolta. Você se abre, a sua dor, a sua ferida está exposta. Porque você não deixou ser tratado pela verdade. E o nosso filho, a nossa criança, está absorvendo aquilo. Quando menos espera, passa uma década, 16, 17, 20 anos. Cadê aquela criança na igreja? Cadê aquela criança? Quanto menos espera, talvez aquela criança diz: eu encontro mais amor nas pessoas lá fora do que a verdade que está sendo dita na minha casa. Porque uma verdade sem amor não é verdade, é tirania. Porque uma verdade compreendida e não vivida, ela é subvertida em qualquer verdade emocional, em qualquer verdade egóica que confronta o meu ego, e eu ressinto, e por isso eu não sou a pessoa que trago o legado da verdade para a minha descendência. E aí o evangelho morre no pai e na mãe. E aí o evangelho morre no tio e na tia. A verdade continua. Outros vão viver desta graça, desta maravilha de verdade. Mas a verdade passou por você. Porque você não deixou ser o canal da verdade. Lloyd, simplesmente, como qualquer mulher, como qualquer homem, como qualquer pessoa que vive dentro de uma comunidade chamada igreja, sabe que existem diversas dificuldades, mas elas conseguiram passar o legado da verdade para um jovem pastor. Sabe qual é o sonho de Deus para qualquer igreja? É que também entre a igreja nasçam-se pastores, filhos da casa, filhos dos irmãos. Eu sei que Deus levanta, como me levantou, eu nunca tive uma raiz na igreja, meus parentes não nasceram igreja. Eu sei que Deus levanta, mas eu tenho certeza que Deus tem planos maiores para levantar filhos de irmãos e de irmãs pastores, missionários, verdadeiras gente poderosa na palavra, porque receberam isso como uma herança familiar, uma herança que foi transmitida de geração em geração. Timóteo estava sendo lembrado disso. Olha, seus pais foram
Em outras palavras, os seus pais foram sábios para a sua salvação. Irmãos, para nós proclamarmos a verdade lá fora, precisamos proclamar a verdade aqui dentro. E aqui dentro, chamado casa. Se nós não proclamarmos a verdade dentro de casa, não temos autoridade para proclamar a verdade lá fora. Não adianta ser sábio lá fora e ser louco aqui dentro de casa, nas quatro paredes. Não adianta receber títulos maravilhosos lá fora. O gerente da empresa tem você com uma autoestima, porque você é um cara extremamente disciplinado e para ele você é um cristão extremamente confiante. Mas dentro da tua casa, as pessoas não sabem quem você é. E por causa disto, você pode interferir na conversão e no trabalho que Deus está fazendo nas crianças que nasceram e estão nascendo em sua casa. Se você for um crente apático, morno, aquele crente que precisa ir com os empurrões, tem que contratar uma Scania para guinchar você para fazer as coisas, com toda certeza você vai produzir, seus filhos serão tão letárgicos quanto vocês. Porque eles se inspiram em vocês, se inspiram em nós, como portadores da verdade. Indo para o final, o que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender algumas lições que esse texto traz para nós. A primeira lição que eu posso aprender encontra-se sobre o problema da crise de fé. Timóteo não estava tão bem. Se você olhar todo o contexto com muita calma, você vai ver o porquê que essa carta foi escrita da forma como foi escrita para Timóteo. Às vezes, irmãos, pinta uma crisezinha de fé, sim. Às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente para perguntar e tentar responder essa mesma pergunta que a gente faz a nós. Para onde estou indo mesmo? Será que eu estou na direção certa? Será que esse é o caminho? E aí o apóstolo Paulo, ele revela essa palavra para Timóteo, dizendo, não, continue. Continue que você já estava indo bem desde quando você era pequenininho. E você vai continuar. Continue. Então a primeira coisa é que, segundo Timóteo, revela um problema urgente sobre a nossa jornada da fé. Muitos estão entendendo e enfrentando uma crise de fidelidade, uma crise de resistência. E a fé não está sendo transmitida. Por causa das adversidades, a fé está sentindo-se ameaçada. E nesse texto aqui a gente aprende que o refúgio é você apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Fazer da palavra o seu refúgio. Fazer da palavra o seu abrigo, sua fonte de força, para que essa verdade seja proclamada ao mundo. O segundo ponto que a gente aprende como verdade é que existe a questão da própria solução que o apóstolo Paulo apresenta. Segundo Timóteo oferece para ele, aliás, o apóstolo Paulo oferece para Timóteo uma solução clara para a sua fé, para o problema de sua crise. Ele lembra da importância de transmitir a fé, ser fiel, resistente e perseverar. Inclusive, quem nos dá esta capacidade vem pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, de 1 a 3, declara esta verdade. Ele diz que uma vez sendo justificado por Cristo, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Mas não somente nisso, mas ele começa a destacar a experiência e a esperança como resultado, e a experiência e a esperança como resultado das provações e você permanecer firme na palavra. Então, meus irmãos, a mesma solução que o apóstolo Paulo oferece para Timóteo é a mesma que temos que abrigar em nossos corações, para que possamos ser o agente da verdade que seja proclamada ao mundo. As pessoas quererão não ver o quanto você conhece de Cristo, mas elas serão totalmente impactadas quando elas começarem a ver aquilo que você sabe de Jesus. Elas se sentirão extremamente impactadas.
ver que você está vivendo o que você prega, o que você diz, o que você proclama, o que você ensina. E isto é uma maior expressão da proclamação da verdade. Porque as pessoas não te conhecerão só de ouvir falar. As pessoas precisam nos conhecer de nós com ela andarmos. E é somente no dia a dia que a gente vê essa experiência. Nós somos convidados também, porque Paulo convida Timóteo para uma iniciativa. Então, nós somos convidados também a superar as nossas crises de fé na palavra. E uma vez sendo assim, nós permitirmos ser fiel nas maiores dificuldades que tentam testar a nossa própria aprovação diante de Deus. Eu conheço muitas pessoas que, embora sejam verdadeiros cristãos, mas por estarem morando num lar em que só ele é cristão, sofre muito ataque. Sofre muito ataque por ser o único cristão na família. E muitos deles não sabem o que fazer, não sabem qual é a solução, qual é a resposta, porque as pessoas ficam marcando seus defeitos, suas falhas, para jogarem em seu rosto, para desmoralizarem. E aqui o apóstolo Paulo diz, porque assim como Timóteo era o único jovem pastor, a solução também foi a mesma, quando ele diz, olha, continue transmitindo com fidelidade aquilo que você aprendeu. Seja fiel à verdade. Mantenha-se na linha. Mantenha-se honrando a Deus. Mantenha-se fazendo a vontade de Deus. Esse é o nosso chamado. Então, eu posso dizer para você que há muito tempo atrás eu conheci a palavra de Deus de uma maneira um pouco inusitada. O meu irmão, ele havia se desgarrado por um caminho das drogas, minha família não era cristã, mas, no momento de auge da vida dele, minha mãe desesperada, sem saber o que fazer, ele fugia de casa direto, vivia no centro da cidade, e uma pessoa disse para minha mãe, olha, dê uma Bíblia para o seu filho. Todos os filhos, naquela época, pelo menos eu me lembro como se fosse hoje, eu conheci a pessoa dizendo para minha mãe que o filho de fulano de tal estava do jeito que seu filho estava. E ela deu uma Bíblia para ele, e a vida dele mudou. E também eu conheci outro, e minha mãe começou a ouvir várias narrativas de outras pessoas. Minha mãe nunca tinha lido a Bíblia. Minha mãe era de outras paradas. Mas de todas as pessoas que falavam com ela naquela época diziam o seguinte, dê uma Bíblia para o seu filho. E foi assim que aconteceu. Minha mãe comprou uma Bíblia, deu para o meu irmão. Com 1 ano, irmãos, foi do jeito que as pessoas falaram. Faça o seu filho ler a Bíblia, que com 1 ano seu filho vai parar de usar as drogas, a vida dele vai mudar. E não eram pessoas cristãs que falavam, não, que minha mãe não tinha vínculo cristão. Não sei se isso era uma superstição na época, eu não sei te explicar. Eu era muito novo. Só sei que meu irmão pegou a Bíblia. E ele leu a Bíblia durante 1 ano. Meu irmão casou. Meu irmão teve netos. Meu irmão morreu cristão, para a glória de Deus. Tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos que ele partiu. E foi uma vida extraordinária. Mas, quando eu vi que meu irmão saiu de casa, eu estava ainda muito pequeno, aprendendo a ler, a ler, ser alfabetizado entre 7 e 8 anos. E ele deixou a Bíblia em cima do guarda-roupa fechada lá, e eu era doido para ler aquela Bíblia, abria, via aquelas coisas, aquelas letras, e tinha até umas imagens lá, e uau, que não sei o quê, quando eu ler vai ser da hora, aquela coisa toda, eu queria ler. Aprendi a ler. Talvez vocês devem conhecer aquele livro, O Caminho Suave. E aí eu aprendi a ler no Caminho Suave, e quando eu comecei a compreender as letras, abandonei o livro e comecei a ler a Bíblia. Aprendi literalmente a ler a Bíblia. Eu era muito novo. E
lia a Bíblia. Eu era o único na minha casa que lia a Bíblia, depois do meu irmão. E aí eu saía com a Bíblia para a rua, aí a vizinhança dava risada da minha mãe. Ah, vai ter um filho crente, vai ter um filho pastor, que não sei o que. Isso tirava a paciência dela, né? Mal sabia que Deus estava criando uma história. Entre os meus períodos de 12 aos 16, 17 anos, como não tinha nenhuma referência cristã, não ia à igreja, a família não ia, eu acabei vivendo a vida doida de adolescente. Saía pichando muros, saía, infelizmente, praticando alguns vandalismos. Eu estava literalmente quase perdido mesmo. Quando, num lapso, um tempo da minha vida, eu conheci o Jardim Daiá. Eu conheci o Jardim Daiá foi num período em que estava tendo um trabalho aqui, que era o filme sobre o inferno. Depois tinha o segundo filme, que era O Céu para os Crentes. E foi na década lá de 80, 88, 89, eu coloquei meus pés aqui pela primeira vez como visitante, um jovem que não sabia o que estava fazendo, nem sabia o nome da igreja e nem sabia o que estava assistindo. Eu só queria entretenimento como jovem. Então, tem coisa boa? Vai ter pipoca? Estou lá. Aquela coisa assim, né? Onde tem alegria, estou lá. E eu entrei de bico na festa do Jardim Daiá. Assisti. Fui para casa impactado. Fiquei mais um ano sem saber o que é da vida. E foi num período como esse, aniversário da igreja. Eu vim aqui, já tinha conhecido a Enói. E foi no aniversário da igreja que, ouvindo uma mensagem de pregação do pastor Expedito, que depois eu fui conhecer que ele era o pastor Expedito, no apelo eu já estava aqui na frente, aceitei Jesus e minha vida mudou completamente. Irmãos, então eu sei, literalmente, você pode abrir TikTok, TokTik, Kawaii, você pode abrir qualquer aplicativo que existe na face da terra. Você vai ver um monte de idiota que não conhece isso aqui, querendo falar da Bíblia. Você vai ver um monte de gente cheio de... a gente chama de boçais, porque o boçal é aquele que pensa que está falando daquilo que conhece, mas no fundo ele não conhece nada. E aí começa a dizer que a palavra de Deus é um livro que não sei o quê. E aí você que é um jovem cristão, não tem nem a ideia de quantas vidas esse livro salvou. Quantas vidas esse livro transformou. Quantas nações esse livro reestruturou. E como esse livro foi liberto das mãos de uma igreja corrupta. Porque esse próprio livro é uma verdade tão suprema que ninguém pode manipulá-lo. Fiquem tranquilos. Ninguém vai conseguir manipular a verdade. As pessoas podem se autossubverter, mas a verdade sempre será a verdade. Esta Bíblia revela um Deus que salva, que perdoa, que transforma, que nos modifica. E nessa Bíblia está dizendo que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não te aparte, antes medite nela de dia e de noite, porque ela é a verdade absoluta de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus, né? Que mensagem maravilhosa, que dava para... Pode ficar aqui, pastor. Que dava para ficar aqui fazendo uma vigília, né? Coisa linda, né, irmãos? Pessoa preparada, inspirada por Deus, né? Maravilha. Que Deus continue abençoando sua vida, pastor. Vamos agradecer, irmãos. Depois nós vamos convidar a irmã Viviane para vir aqui à frente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado
pela vida do teu servo, quanto o Senhor tem lapidado ele para estar cada vez melhor no teu reino, cuidando das tuas igrejas aqui na terra. Obrigado pela sua vida e pela sua família, mais uma vez. E obrigado por essa palavra despertadora, essa palavra de reconciliação, de firmeza, de constância, de absolutismo da tua palavra santa, irrevogável, verdadeira. Muito obrigado a Deus por essa exposição que certamente marca os nossos corações. Obrigado por tudo que ouvimos. Conserva isso em nossos corações sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém. A Viviane pode vir aqui à frente. Irmãos, eu vou fazer que nem o Josué fez agora há pouco, né? Vou quebrar o protocolo dos homens da União Masculina Missionária. E vamos deixar a apresentação da União Masculina Missionária e da MCM, que seria hoje, para o próximo sábado ou domingo. Vamos ver, porque domingo, sábado e domingo teremos trabalhos também maravilhosos aí. Tá bom, meus amados? Por causa do nosso tempo, né? Então já estamos bem avançados. Apesar que não tem boi ralado hoje, nem ralado, não tem. Mas mesmo assim já está no horário avançado. E os irmãos terão oportunidade, aniversário, de continuar, né? Os homens apresentando no próximo sábado ou no próximo domingo e a MCM também, tá bom? Eu quero já, de antemão, agradecer já, porque hoje foram os homens que dirigiram, né? Sábado e domingo será a orquestra. Então, eu quero agradecer aos homens. Os homens abriram até um zap lá, uma comunicação no zap, para fazer arrumação no templo. E vocês viram que está tudo novinho, né? Tudo pintado, tudo maravilhoso. Eles correram muito, foram dedicados. Ontem, quando acabou a energia aqui, os homens correram lá para deixar tudo iluminado. Então, eu quero agradecer aos homens desta igreja, esses homens que, olha, não perdem tempo, né? Quero parabenizar o Ricardo, né? O Ricardo, ele dirigiu aqui maravilhosamente bem. Você está cotado aqui agora para continuar fazendo fileiras aqui, né? Obrigado, Ricardo, né? Obrigado ao presidente da nossa União Masculina Missionária, que é esse homem bastante sério aqui, o Ed, mas ele é bastante sério, mas ele é um amor de pessoa, né?